Olá, sejam bem-vindas ao nosso primeiro Chá com Jesus. E a passagem que eu quero ler hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22, que diz assim: E levantou-se naquela noite, e tomou as duas mulheres e as duas servas e os 11 filhos, e atravessaram o val de Jaboque. E o tema que o Senhor me deu foi esse val de Jaboque. Ao ler o texto, ao procurar referências, o que o Espírito Santo falou muito ao meu coração é que tudo aconteceu quando Jacó estava voltando para ter, talvez, uma das conversas mais difíceis da sua vida, pois ele encontraria o seu irmão Esaú. E nós sabemos que uma conversa difícil, como o próprio nome já diz, não é fácil. Então, nós vamos enfrentar diversas situações. Na verdade, nós não sabemos o que nós iremos enfrentar. E era nessa situação em que Jacó estava. E naquele vale de Jaboque era um vale. E ao atravessar aquele vale, certamente ele encontraria o seu irmão. Mas antes de encontrar o seu irmão, ele encontrou um anjo. Logo no versículo 24 fala: E Jacó ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e deslocou-se-lhe a articulação da coxa, enquanto lutava com ele. E disse: Deixa-me ir, pois raia o dia. E disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, esse homem, como a Bíblia fala, era um anjo, era um representante de Deus ali naquele momento. E o que o Senhor falou muito ao meu coração é que, antes daquela conversa difícil, o Senhor se fez presente na vida de Jacó. Pois Deus, ele já tinha algo para Jacó. Mas por Jacó agir de acordo com a sua própria vontade, Jacó ter feito coisas erradas, que a gente sabe que ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, mesmo sendo com a cobertura da mãe, mas ele errou. E nós sabemos que Deus, ele não tolera erros, mesmo ele tendo planos na nossa vida, ele sempre é justo. Então Jacó passou por situações difíceis, ele enganou seu irmão, mas ele foi enganado pelo seu sogro Labão. Na verdade, ele queria Raquel, trabalhou 7 anos, achando que teria Raquel, quando na verdade ele teve Lia, foi enganado pelo seu sogro. Então teve que trabalhar mais 7 anos até conquistar Raquel. E aí nós vemos, que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas o que eu quero falar aqui é dessa questão do encontro que Jacó teve com Deus e que mudou tudo. E quando Deus me colocou no meu coração de criar esse café com Jesus, que na verdade nem tinha nome, eu procrastinei o tempo que eu pude, eu desobedeci. Porque Deus falou comigo isso há algum tempo e eu tava sem coragem, tava com medo, tava com vergonha. Até que chegou o dia hoje, que eu falei: não dá mais, vou fazer. Com vergonha mesmo, com medo mesmo. E aqui estou. E Deus falou no meu coração nessa história, é que quando nós temos encontro com Deus, ele muda tudo. No caso de Jacó, até o seu nome foi mudado. O nome de Jacó, que antes significava enganador, passou a se chamar Israel, um príncipe. Mas ele teve que lutar com Deus, Então, assim também é na nossa vida. Quando nós passamos algo com Deus, a nossa história ela muda. Nós não somos mais a mesma pessoa. Nós não conseguimos mais ser quem éramos antes. E a mesma coisa foi Jacó. Jacó, ele era tido como enganador, Ele era desobediente. Mas quando ele teve esse encontro, ele teve essa oportunidade, ele não deixou a oportunidade passar.
O anjo pediu que ele soltasse, mas ele falou: eu só te solto quando me abençoar. E você? Será que o Senhor tem chegado diante de você e você tem deixado essa oportunidade passar? Então, Deus, ele muda a nossa história. E quando ele muda a nossa história, ele muda por completo. Deus não chega na vida de ninguém para que você continue da mesma forma, para emendar a sua história. Ele escreve uma história nova. E assim foi na vida de Jacó, que hoje é Israel. E nós ouvimos sempre falar, o Deus de Israel. Ou seja, não é o Deus de Jacó, o Deus do enganador do passado, mas sim o Deus do presente, o Deus de Israel, daqui para frente. E quantas promessas nós podemos ver que Deus fez a Israel e que se cumpriu, né? Deus, ele livrou da morte, seu irmão ficou enfurecido quando tudo aconteceu. Mas Deus fez daquela história ter um final diferente. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Mas a gente precisa estar disposto a lutar. A gente precisa estar disposta a dizer, enquanto não me abençoar, eu não vou sair daqui. E um questionamento que eu quero deixar para você é: comece a refletir algo que na sua vida hoje é difícil, mas que se você deixar Deus entrar, você sabe que o final será totalmente diferente. Porque quando Deus chega, é para mudar a história por completo. Deus não só mudou a história de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou tudo na vida de Jacó. E é assim que ele faz na minha vida e na sua. Porque Deus, ele não só fazia antes. Ele não só fazia lá na época de Jacó, na época de Israel. Ele continua fazendo. Mas basta a gente ter fé. E basta a gente querer. Basta a gente buscar. Porque Deus, ele não é invasor. Ele só vai fazer o que você permitir que ele faça. Então esse é o nosso Café com Jesus de hoje. Esse foi o nosso primeiro episódio e eu não sei quando será o próximo, porque eu tô aqui apenas cumprindo a ordem, né, de Deus. E eu não sei como é que vai acontecer, mas quando ele mandar eu virei. Já dei o primeiro passo, então continuarei aqui para cumprir o ID. Amém? É isso.